Para a utilização do plugin de alvenaria, inicialmente nós temos que utilizar os elementos de parede, que eles vão servir de referência para fazer o lançamento dos blocos. Então, recomendo, né, te vir aqui numa vista planta. Estou excluindo esses daqui que era do exemplo anterior, mas a gente pode usar o elemento de parede que está no nosso template, é a parede básica alvenaria, né? A gente pode criar ela com a espessura a depender do nosso projeto, né? A gente vai falar de 15, ou de 14, ou com a espessura de 20, né? No caso, então, usando o bloco de 19, ele tem medida osso dele. E o essencial que a gente faça é pensando na modulação de alvenaria, né? Então a gente tem que pensar sempre no tamanho do bloco, é sempre o bloco mais um, então se tem 39, ele é 40, porque a gente tem que pensar também na junta, né, da argamassa e seguir dessa forma. Então eu vou fazer um exemplo bem rápido, vou fazer uma parede com 6 metros, vou continuar no mesmo comando, vou fazer outra parede de 6 metros, outra parede de 6 metros e finalizo o nosso comando. Se a gente pegar e cotar as cotas externas, dá com 6,19, 6,19 e a nossa própria parede aqui, tá? Para fazer o lançamento dos blocos, tem que ter esse elemento visível, né? Senão a gente não consegue fazer o lançamento. Eu vou deixar só ele voltar na vista 3D e eu vou deixar ele, já está chama transparente, vou deixar ele transparente aqui também no TR. Vou alterar aqui por 90%, vou aplicar, ok. Posso voltar aqui na vista 3D, não preciso estar em planta para executar o comando. Então posso vir aqui em primeira fiada, vou selecionar a altura da minha parede, vou selecionar a junta, a espessura da laje, a gente não vai ter por agora, família modular de 20 e o bloco classe A, classe B, classe C, a respeito das resistências do bloco. Tenho esses padrões, já que eles vão puxar para os outros comandos, mas essencialmente é esse. Então eu posso vir aqui e clicar em distribuir. Ele já vai fazer o lançamento dos blocos e os cantos em L, né? Feito isso, eu posso vir no outro comando que é o replicar fiadas, que ele vai fazer a modulação das nossas paredes, tá? Por que que ele apareceu essa mensagem aqui? Porque a gente não tem de forma normativa a necessidade de colocar uma cinta intermediária, mas por boa prática se coloca entre a quinta e a sexta camada em regiões que a gente tem maiores esforços para fazer a amarração da nossa parede, né? A gente tem um pouco mais de resistência ali também, mas a gente não, caso a gente verifique em cálculo que não é necessário, a gente pode fazer com não. Vou fazer um exemplo com e um exemplo sem a canaleta. Então, vou colocar não aqui primeiro. E ele vai começar a executar a modulação dos blocos. Vou esperar ele terminar aqui. Na última, ele vai pôr a canaleta. A gente já tem ela aqui criada. Eu vou dar um Ctrl Z e eu posso fazer de novo. Então, agora eu vou dar um sim. E ele vai repetir o mesmo comando, só que quando chegar na sexta fiada, ele vai colocar uma canaleta e vai continuar fazendo a modulação. Então, vai ficar a canaleta em cima de amarração e uma canaleta intermediária em todo o entorno da nossa estrutura. Tá? Vou dar só um Ctrl Z. Eu vou fazer sem a cinta, só para executar aqui de novo, carregando.
e eu vou vir, só vou ajustar aqui, para a gente ter o exemplo mais certo. Então, eu posso vir aqui na planta de térreo, né, a nossa planta baixa, e eu vou inserir uma abertura. Lembrando, né, que também tem que ser modulado, tem que ser pensado para alvenaria estrutural, tá? Então, aqui eu tenho a largura nominal da porta, a altura, se eu vou ter um ou dois blocos para cada lado, junta lateral, aqui no caso, eu não quero que tenha. E quando eu clicar aqui no inserir porta, ele vai abrir, ele vai isolar a primeira fiada e ele vai habilitar para que eu selecione em algum ponto onde eu quero colocar a nossa abertura. Posso clicar aqui, ele vai abrir um quadro, vai mostrar onde vai inserir a abertura. Para confirmar o comando, eu seleciono o quadro novamente. Ele só está perguntando se eu quero excluir os blocos que estavam ali. Cliquei que sim. E no 3D a gente tem a nossa abertura, tá bom? Feito isso, qual seria o próximo passo, né? A gente pode inspecionar a modulação, por tipo de peça, por parede, posso aplicar. Ele vai me dar aqui como que está a modulação, qual parede que é qual, já vai separar a quantidade de peça, o relatório de conformidade, ele vai verificar todas as modulações, se elas estão ok. Aqui ele está só falando, mais um aviso, por causa da junta de assentamento e as juntas prumo, mas não é nada que seja um problema, tá? Tá só avisando das juntas, não é um erro de modulação. E da argamassa ele está avisando também, né, para a gente verificar a questão da resistência dos blocos, tá? Posso vir remodular paredes, como a gente já fez, pensado em comprimentos múltiplos, né, da alvenaria estrutural do bloco que a gente está usando, não é necessário. Tem a junta de controle. Então, se eu tiver um pano máximo de alvenaria, eu posso colocar juntas a prumo, né, para a gente conseguir dividir o pano, mas também é uma informação que vem do cálculo. A gente consegue otimizar a nossa modulação, verificar a modulação também. Na primeira vez, peço desculpa, a primeira vez que a gente vai executar o comando, a gente tem que vir aqui no configurar famílias, para a gente carregar para o nosso template os blocos que vão ser usados. Então, se eu clicar aqui agora, ele vai dar um OK, porque eu já tenho todos os nossos blocos carregados. Eu tenho um painel que ele vai mostrar os passos, tá, que tem que ser seguidos. Vou mostrar aqui a saúde das paredes, né, que seria como que tá, se está faltando alguma coisa, se tem algum erro de modulação. E eu posso pré-modular a planta, então aqui ele vai mostrar para mim se está condizente ou não. Vem aqui, seleciono o tipo de bloco, a altura, a alvenaria, consigo editar manualmente aqui as paredes, mas eu recomendo que a gente faça diretamente com o elemento de parede. E, por fim, a gente tem a opção de gerar elevações, a gente tem a opção de gerar a primeira fiada, gerar os quantitativos ou gerar a prancha. Então, vamos aqui na gerar a primeira fiada, ele vai carregar e ele vai gerar a primeira fiada inicial. Ele vai mostrar a indicação de qual parede é qual, aonde a gente tem abertura, vai colocar uma achura, vai colocar a simbologia. Ele está colocando também aqui um texto, né, uma indicação do que seria a nossa. Ele já insere também os eixos e faz as cotas, tá bom? Então, para que isso, né? Para que a gente gerou a primeira fiada? Porque por aqui a gente consegue fazer o lançamento do grout, que também é de uma forma bem simples. A gente só seleciona ali e selecionando dentro da célula, dentro do prisma do nosso bloco,
ele insere já esse ponto de grout, tá? A gente consegue inserir também os vergalhões no grout, consegue selecionar aqui também o vergalhão já do próprio Revit. Então a gente seleciona aqui o nosso grout, dá um concluir, ele vai inserir o vergalhão dentro do grout. Outra coisa que a gente tem é materializar o grout, ele vai transformar o volume, né, ele vai calcular o volume das canaletas que estão de verga e contra-verga, da superior, que faz o fechamento, né, a amarração, e já vai quantificar esse volume para uma lista de material. E basicamente a gente vai ter essas opções e ferramentas. Tá? A gente também tem de inserir tubulação. Ele vai colocar, ele não insere um elemento map, ele vai inserir uma achura, né, uma indicação aonde tem a, as aberturas ou onde tem o elemento que vai estar na nossa fiada. Então, vou adiantar aqui um pouquinho e vou mostrar como que faz, né, para gerar elevação. Então, tem a primeira fiada gerada, eu vou voltar no térreo. Por quê? Porque a gente tem que ter o elemento da parede, né, visível na vista. Ali na primeira fiada eu já não tenho. E vou vir aqui em gerar elevações. Vou selecionar o prefixo, modelo da vista, seleciono também, né, para a planta e para os cortes que vão ser gerados. Clico em gerar. Aqui no nosso exemplo eu já tinha gerado a primeira vez, então ele vai perguntar se eu quero substituir, eu vou dar que sim. Se for a primeira vez, ele não vai aparecer. E o legal dessa ferramenta é que quando a gente já tiver gerado as elevações e caso tenhamos alguma modificação, abertura, mudança de bloco, posição, ele vai gerar uma heavy cloud, né, no entorno da onde foi alterado. Então, posso dar um concluir, ele vai executar o comando novamente, tá? Ele está fazendo aqui os cortes, que vão servir como elevação. Ele está substituindo as vistas que existiam, está finalizando, pronto, finalizou. Ele já vai separar aqui no alvo, que é de alvenaria. Então, vou ter as minhas paredes. Vejam que elas estão com o Heavy Cloud, porque eu tinha antes uma parede lançada e o intuito era mostrar essa ferramenta. Então, ele vai mostrar que alterou, porque eu estava com. O exemplo era que eu estava antes era menor, tinha algumas paredes diferentes. Então, ele já fez essa indicação, já está mostrando aqui onde a gente tem os elementos. Fez aqui para cada fiada, fez da primeira fiada e da segunda, a par. Para a gente gerar, se eu quisesse já terminar, por exemplo, o meu projeto está pronto, é isso que eu quero colocar, então posso voltar aqui também de novo, onde eu tenho o elemento de parede e vir em gerar prancha. Aqui eu vou selecionar o tipo da minha folha, o tamanho. Tem umas notas pré-carregadas, notas de resistência, aqui informações que você pode preencher no carimbo. E aqui também perguntar que já estavam documentadas. Eu só vou dar um gerar. Ele vai substituir as anteriores e vai adicionar essas novas. Só esperar carregar. Gerou as nossas pranchas. Então, ele traz, né, a gente está ainda ajustando a questão da organização na folha, mas ele traz a vista da primeira fiada, traz a elevação, traz o corte, traz o resumo de material, lembrando que a gente colocou uma barra, né, de aço ali, e ele já traz o peso e o comprimento, que a gente tem que configurar também, até que fiada ele vai estar. Traz aqui uma planta-chave, uma indicação de qual parede que é, a nossa parede superior, e traz as notas de referência
né, do nosso projeto. Vai trazer as NBRs, vai trazer a de execução, a questão de projeto, especificação dos materiais, controle e notas sobre a produção da alvenaria, tá bom? Basicamente, seria isso. Então, todas as vezes que a gente fizer uma alteração, voltando aqui na nossa primeira fiada, a gente tem que gerar as elevações novamente. Se eu adicionar um ponto de grau, se eu adicionar um vergalhão, eu vou ter que voltar aqui e gerar as elevações novamente e substituir aquelas que eu quero que sejam alteradas por conta de alguma modelagem que a gente tenha feito diferente, tá? Então, de forma bem resumida, são essas as funções do nosso plugin. Eu vou trazer um outro vídeo mais explicado, com mais exemplos, com outras modulações, para a gente poder visualizar o funcionamento do nosso plugin. Tá bom? Muito obrigado.